Apocalipse capítulo 21, versículo de número 5. Dentro do tempo que o pastor Guto me deu aqui, eu quero compartilhar uma reflexão com base em Apocalipse 21, 5. Nós vamos ler sentados mesmo como estamos. Diz assim: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Eu queria que você repetisse, por favor, esta parte do versículo após a minha fala. Eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Vamos um pouquinho mais forte no 3, 1, 2, 3. Eis que faço novas todas as coisas. Amém. Nós estamos vivendo agora, irmãos, o início do novo ano, 2025. E nós estamos no mês de fevereiro, ele acaba essa semana, mas nós estamos no começo do ano. E quando a gente está no início do novo ano, a gente pensa sobre a possibilidade de viver novas situações, posições, relacionamentos e também resultados na nossa vida. Nós gostamos do novo. Esse mês de janeiro, recebi de Deus uma bênção com a minha família, que a gente, depois de 12 anos, com o mesmo carro, eu consegui pegar um carro novo. E é uma bênção você comprar um carro novo. Eu nunca tinha andado num carro zero. Você fica até empoderado, sabe? Você anda assim mais arrogante, empavonado, né? Mas o novo, ele chama a nossa atenção. Seja uma roupa nova, seja um instrumento novo, seja um ambiente novo, nós somos atraídos por esta novidade. De fato e de verdade, nós não somos só atraídos e gostamos do novo, mas nós também oramos pelo novo. E mais, nós oramos porque nós cremos que Deus pode fazer coisas novas. Aliás, a Bíblia, ela é um livro que demonstra este poder de Deus e esta surpresa de Deus ao fazer coisas novas. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse em Isaías 43, 18 e também o 19. Esse texto é escrito 700 anos antes de Jesus Cristo, no Antigo Testamento. E desde o Antigo Testamento, nós vamos conhecendo essa característica de Deus, esta marca de Deus, este aspecto de Deus que é fazer coisas novas. Deus gosta de novidades. Deus apresenta para o seu povo novidade. Deus deseja que o seu povo experimente as coisas vanguardistas e as coisas inéditas. Olha o que diz Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas, porque eis que eu faço, diz o Senhor, uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos ermos. Deus, ele no Antigo Testamento procura construir esta teologia, esse dogma, esse ensino, esta verdade, esse tema de que Deus faz coisas novas e que aqueles que ousam caminhar com Deus devem se preparar para viver coisas novas de Deus. Quando a gente olha para o Novo Testamento, nós vamos ver que de fato e de verdade Deus vai fazer coisas novas. E o Senhor Jesus, ele vai falar sobre isto em Mateus, capítulo de número 9, versículos 16 e 17. E nesse texto, Jesus ele vai falar que não se pode colocar vinho novo em odre velho, e não se pode colocar uma peça ou um pano roto, um pano rasgado, um pano fragmentado, um pano
enfraquecido numa roupa nova. Não se pode colocar. Jesus falou, não é possível colocar remendo velho em roupa nova. Por quê? Porque esse remendo, ele vai esgarçar, esse remendo, ele vai quebrar, esse remendo vai dilacerar. Então não é possível. E também não é possível colocar vinho novo em odre velho. O que era o odre? O odre era uma peça que faziam, um recipiente que levava ali água, vinho, mel e geralmente podiam colocar naquele recipiente, naquele utensílio, algum outro tipo de líquido, como por exemplo, podiam colocar até remédio dentro do odre. Em regra, usavam muito o odre para água e vinho. Água e vinho era utilizado o odre. E o odre era feito do quê? Era feito das tripas, da buchada do carneiro. Vocês aqui não conhecem buchada, mas quem já foi para o Nordeste, né? Quem aqui tem o sangue nordestino sabe o que é buchada de bode, não é verdade? Vocês gostam de buchada, não? Olha aqui com aquela cara assim, né? Mas se você comer uma buchada bem preparada, é uma delícia, viu? Então eles arrancavam a buchada do bode e aí preparavam a buchada do bode, trabalhavam a buchada do bode a ponto de fazer com ela um recipiente, e esse recipiente, ele tinha uma boca e ele era cheio, então, do vinho, ou cheio de água. Jesus fala, quando você tem um odre velho, ele é um odre que está a ponto de dilacerar-se, a ponto de fragmentar-se, a ponto de estourar, ele está no limite dele. Então não é possível você pegar um vinho novo, colocar dentro de um odre, porque esse vinho vai fermentar, esse vinho vai expandir, esse vinho vai amplificar-se, esse vinho vai maximizar-se, e por conta da fraqueza do odre, esse vinho vai estourar o odre, vai romper o odre, o vinho vai vazar. Então Jesus diz, não adianta colocar remendo novo em roupa velha, ou remendo velho em roupa nova, e não adianta colocar vinho novo em odre velho. Jesus está falando a respeito do que ele está fazendo. Não adianta pegar o evangelho e tentar inserir dentro do judaísmo, não adianta pegar o evangelho e tentar inserir dentro do sistema judaico, não. O evangelho não é a continuidade do sistema judaico, não é uma nova interpretação do sistema judaico, ou uma nova heresia dentro do sistema judaico, não. O Novo Testamento, o evangelho, o cristianismo, a palavra de Cristo, a mensagem do evangelho é nova, e não se pode trazer essa carga do evangelho e tentar inseri-la em qualquer outra estrutura que está posta. Não se pode. Por quê? Porque ela rompe, ela dilacera, ela quebra, ela fragmenta, entende? Então Jesus está falando aqui de novidade. Deus está, através de Jesus, através do evangelho, através da palavra, através de tudo que o evangelho representa, estabelecendo o novo. Deus gosta de novidade. O apóstolo São Paulo, quando ele vai escrever aos irmãos de Corinto, tempos depois de Jesus, Paulo vai vir sistematizando a teologia, e ele vai falar aos irmãos de Corinto a respeito desta nova vida que nós vivemos a partir da conversão. E aí em 2 Coríntios 5:17, Paulo vai dizer assim, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, e eis que tudo se fez novo. Então Paulo está falando aqui que aquele que recebe Jesus, ele é transformado numa nova criatura. Em outro texto, Paulo vai falar que ele é transformado no novo homem. Eu acho muito bacana, Efésios 4:24, que Paulo diz, então já que vocês foram transformados no interior de vocês, pelo Espírito e pela palavra do Evangelho, então que vocês também se revistam desse novo homem. Por quê? Porque agora vocês são diferentes. Vocês já não têm mais por pai o diabo, vocês têm por pai Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês não têm mais por destino o inferno, vocês têm por destino os céus. Vocês já não têm mais a marca de Adão, vocês têm a marca de Cristo. Vocês já não são mais solitários do Espírito, vocês são agora habitação e casa do Espírito. Então, desculpem, se vocês estão vivendo esta nova realidade, então se revistam do novo. Que vocês manifestem esta novidade. Vocês precisam manifestar isso. É interessante que em Romanos, capítulo 6, versículo 4, Paulo vai continuar
Desculpa, irmãos. Capítulo 6, versículo 4, Paulo vai continuar dizendo assim: já que vocês, no batismo, morreram em Cristo, e quando vocês saíram das águas, vocês se assemelharam à ressurreição de Cristo, porque Cristo foi sepultado, mas ele também ressuscitou, e no batismo tem uma figura, Paulo diz, da morte quando a gente entra na água, e da ressurreição quando a gente sai da água. E Paulo diz: já que vocês morreram com Cristo, e com Cristo também vocês ressuscitaram, então agora aceitem viver esta novidade de vida. Deus, queridos irmãos, nos chama para o novo. Deus nos chama para um novo tempo. Deus nos chama para um novo compromisso. Deus nos chama para novas responsabilidades. Deus nos chama para um novo sentido existencial. Deus nos chama para o novo. Nesse ano de 2025, tome a atitude de viver esse novo de Deus na sua vida. E você vai começar como? Se você ainda não confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor, tome essa decisão de confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Se você ainda está na periferia da fé, Jesus, ele entrevistou algumas pessoas e ele denunciou para essas pessoas que elas pareciam estar dentro, mas elas estavam fora. Jesus disse assim para algumas pessoas: eu vejo que você não está longe, eu vejo que você está perto. Quer dizer, quando Jesus diz eu vejo que você não está longe, ele está dizendo: você está na borda, você está na margem, você está no perímetro, você é simpatizante ao evangelho, você gosta dos louvores, você gosta de ouvir a palavra, gosta de ouvir o Guto cantando, essa equipe de louvores aqui, mas você não se decidiu pelo Senhor. E Jesus está dizendo assim: você precisa sair dessa periferia, dessa margem, você precisa sair dessa fronteira, e você precisa entrar no evangelho, receber Jesus, tomar uma decisão na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Essa semana eu me deparei com um caso que eu achei interessante. Um rapaz me procurou e disse assim: pastor Henrique, eu quero aceitar Jesus. Aí eu fiquei encantado com aquilo, porque assim, foi do nada que ele me procurou, e aí eu falei: tá bom, então vamos orar, eu vou levar você lá na frente. Aí ele falou assim: mas o senhor sabia que eu estou aqui nessa igreja há 25 anos, mas eu nunca me decidi por Jesus? Aí eu disse: mas como pode? Aí ele falou: eu gosto dos louvores, eu gosto até de ler a palavra, mas a hora que falava decida-se por Jesus, eu tinha um bloqueio, mas eu quero aceitar Jesus. Então quer dizer, para a gente viver esse novo de Deus, é necessário começarmos recebendo Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor na nossa vida. Não existe esse negócio da gente ficar na igreja sem tomar uma decisão, sem escolher, sem ter essa radicalidade na nossa fé. É preciso abraçar a causa do evangelho, é preciso receber Jesus no coração, é preciso dizer: Senhor, entra na minha vida, sela a minha vida com o teu Espírito, escreve o meu nome no livro da vida e me torna um filho do Senhor, um filho do Senhor. Filho não da igreja, filho não da religiosidade, filho não desse ambiente cristão, filho não da catequese, mas filho de fato, de verdade, de Deus, porque naquele dia o Senhor não nos abrirá os céus porque nós frequentamos igreja, o Senhor não nos abrirá os céus porque nós temos o nosso nome no hall dos membros, não, nem porque ocupamos a tribuna ou desenvolvemos algum ministério. Nós só entraremos nos céus pelas portas se nós tivermos de fato e de verdade recebido Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Se nós tivermos de fato, de verdade, lavado as nossas vestes no sangue do Cordeiro, e aí sim, a marca do sangue do Cordeiro nos legitimará, aleluias, e nos autorizará a entrar nas mansões celestiais pelas portas. Então, se você está me ouvindo aqui hoje, nesta manhã, hoje é dia de você viver o novo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Viver o novo de Deus, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Viver o novo de Deus, você aceitando passar pela experiência do batismo. Tem muita gente que fica na igreja, vem para o culto, ouve a palavra, mas não experimenta, não experimenta e não tem essa experiência gloriosa do batismo. Deus deseja que você tome uma decisão mais séria, procure os pastores e diga: eu quero me batizar. Eu não sei qual é a frequência e qual que é o tempo aqui que os irmãos batizam, mas eu sei que tem batismo, e aí você vai ser batizado então, e aí você vai entrar no hall de membros, e se você está no hall de membros já batizado, e faz tempo que você não toma a ceia, por que você não está tomando?
Deixa-se viver o novo de Deus a partir disso. Toma a ceia do Senhor. Aceite, aleluia, tomar do pão e tomar do vinho, tomar da carne, tomar do sangue e ter esse compromisso glorioso com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E não só isso, mas também viva essa novidade, se tornando um cristão funcional no reino de Deus. Tem muita gente que está na periferia da fé, precisa aceitar Jesus. Tem muita gente que já aceitou Jesus, mas não foi batizado, precisa se batizar. Tem muita gente que está batizado, mas não toma ceia por alguma situação. Resolva essa situação para você tomar ceia. E tem muita gente que toma ceia, mas não é funcional no reino de Deus. Ou seja, nós precisamos ser produtivos no reino de Deus. E você tem talentos, você tem habilidades, você tem vocações, você tem dons, você tem chamada, você tem unção de Deus, e você pode colocar esse talento, esse dom e essa chamada à disposição do reino de Deus. E se você colocar, Deus vai usar a tua vida poderosa e gloriosamente. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. De qualquer ponto de vista bíblico, a igreja, ela é composta de partes, e estas partes precisam ser produtivas. Por exemplo, quando a gente compara a igreja com um corpo, cada membro do corpo precisa ser produtivo. Aqui está a Nara, que é da área da medicina, né? E aí, não tem órgão no corpo que seja inútil. O meu pai, por exemplo, ele morreu porque, não exatamente por causa disso, mas em decorrência disso, foram retirar dele numa cirurgia a vesícula. A vesícula. E dizem que é possível viver sem vesícula. O meu pai não teve essa oportunidade. Quando arrancaram a vesícula, teve complicações e ele acabou morrendo. Cada órgão é importante, é fundamental. Não interessa se é o dedinho mindinho ou se é o cérebro, a caixa craniana, não interessa. Você precisa ser funcional no reino de Deus. No reino de Deus você tem a sua formação, você tem os seus dons, a sua vocação. E esses dons e estas vocações precisam ser colocadas à disposição do reino de Deus. Aleluia. Agora, por exemplo, se a gente pensa na perspectiva do exército, a igreja como exército da mesma forma. Por quê? Porque cada soldado precisa cumprir o seu papel. Vocês assistiram aquele filme 300? Tem o Leônidas. E aí tem um rapaz lá, que ele é portador de uma deficiência, e ele procura o Leônidas para pertencer ao exército. Aí o Leônidas fala, você não. Aí ele diz, por que não? Você precisa ser protegido, e você não tem condições de proteger, porque em você o exército vai ficar fragilizado. Aí é claro que depois ele vai e compartilha lá com o lugar que os 300 estavam, e eles são atacados, né? Aliás, são atacados por Rodrigo Santoro, hein? Poxa vida, né? O rapaz bonitão, né? Foi bom. Aí, então, você tem lá essa cena de que cada soldado é importante. Quando os escudos se fechavam, cada escudo é fundamental. Da perspectiva do exército, a igreja, ela é formada de soldados. E cada soldado precisa empunhar a sua própria arma. Não arma carnal, não arma destrutível, não arma humana, mas uma arma espiritual que Deus nos municia, que Deus nos instrumentaliza, que Deus nos concede. Então, da perspectiva do exército, da mesma forma, e da perspectiva da lavoura, porque a igreja também ela é chamada de lavoura, da perspectiva da lavoura, da mesma sorte. Quando nós pensamos numa lavoura, nós pensamos num pomar, cada galho precisa ter a sua produção, porque todos recebem a seiva, todos recebem a vitalidade, a energia, todos recebem os nutrientes necessários, e cada ramo, cada galho, cada braço precisa produzir. Jesus falou, olha, eu sou a videira e vocês são ramos, e aquele ramo que está ligado em mim e que não produz, o Pai corta, e aquele que está produzindo, ele corta também. Para quê? Para que produza mais, de modo que a mensagem que o Senhor Jesus quer transmitir é: ninguém no reino de Deus não
abster-se ou pode sonegar os seus dons, as suas vocações e as suas habilidades. Não! Você não pode sonegar a igreja. Você tem dons, você tem talentos. Você não pode sonegar, aleluias, ao povo de Deus aquilo que você tem. Se você prega, prega. Se você canta, canta. Se você toca, toca. Se você administra, administra. Aí quando a gente vai fazendo isso, nós vamos vivendo o novo de Deus. O novo de Deus e o novo de Deus. Pega na mão dessa figura bonita que está aí do seu lado. Se você quiser olhar no olho dele ou dela, olhe. Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Mas você não pertence a nenhuma dessas classes. Dá uma olhada aí para esse irmão e diga para ele: Jesus quer você produzindo no reino. Aleluia. Diga para ele, em nome de Jesus, que você tem o que dar. Diga: você tem o que dar. Você tem talentos, você tem habilidade, você tem chamada, você tem unção, e você tem o que dar no reino de Deus. Você tem como contribuir no reino de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Só vive o novo de Deus aquele que recebe Jesus, que é batizado, que toma ceia, que se torna funcional no reino, mas também que se enche da presença e da glória do Espírito Santo de Deus. O Espírito age na nossa vida de 3 formas, em 3 níveis. O primeiro nível é dando vida para nós. Você está vivo porque o Espírito de Deus está em você. No Salmo 104 fala que o homem, ele vive por causa do Espírito Santo, porque o Salmo 104, 29 fala assim: requerendo Deus o seu Espírito, a vida do homem se vai. Como é que a gente nasce? A gente nasce, para o direito pelo menos, quando entra ar nos pulmões. Quando o indivíduo inspira, entrou ar nos pulmões? Entrou. Então, nasce vivo. Não entrou ar nos pulmões? Nasce morto. Ah, mas a criança nasceu aqui, no sentido de, ou por parto cesariano, ou parto normal, ela foi retirada aqui. Tudo bem. Agora a gente só vai saber se teve vida, se entrou ar nos pulmões. A vida começa quando entra, a vida que eu digo assim, o nascimento, né? O nasce vivo, começa nesse sentido. A vida começa lá na concepção, é óbvio, mas nascer vivo a partir da entrada de ar aqui nos pulmões. E como é que morre? Pela medicina, é a cessação da atividade cerebral. Cessou a atividade cerebral, então houve morte. A Bíblia fala de que cessando a atividade do coração, haveria morte. E a Bíblia fala em outros momentos, de outras culturas, que cessando a atividade renal, os rins, a pessoa morre. Então, em algum momento, em alguma cultura, cessaram as atividades renais, morte. Em outras culturas, cessou a atividade cardíaca, morte. Atualmente, cessou a atividade cerebral, morte. Aliás, ontem a gente enterrou um irmão lá na nossa igreja que, lamentavelmente, um homem de 50 e poucos anos, foi ajudar um colega na casa dele, não colocou lá os EPIs necessários. O que aconteceu? Ele caiu, né? Bateu a cabeça, traumatismo craniano, ficou 10 dias internado. Quando tiraram ele dos aparelhos, ele acabou morrendo e foi uma tristeza tremenda, tal. Estamos nesse aspecto de luto lá. Ok. Então, e biblicamente, como é que acontece a morte? O Salmo 104 fala que a morte não acontece pela cessação da atividade renal, nem pela cessação da atividade cardíaca, nem pela cessação da atividade neurológica. A morte acontece biblicamente quando Deus recobra o seu espírito. Quando Deus fala, vem espírito, acabou. Pode estar o cérebro funcionando, o coração funcionando, pode estar tudo funcionando. Se Deus disser, vem, vem, acabou. É por isso que muita gente, quando tem o menor acidente, morre. E tem outras pessoas que já tomaram muitos tiros e continuam vivas. Tem gente que já teve acidentes intermináveis e continua viva. Tem um irmão lá na nossa igreja que ele já sobreviveu de quedas assim terríveis. Um dia eu estudava ainda na época com ele lá na Unip e ele desceu as escadas ali da Unip e eu fiquei lá tomando café depois de uma prova. Depois do café eu desci. Quando eu chego lá embaixo, irmão da minha igreja, a gente estudava junto. Quando eu cheguei lá embaixo, ele estava caído lá e ele se quebrou todo. Foi uma coisa horrível, mas ele sobreviveu. Aí ele melhorou, tal. Um dia ele foi arrumar um negócio lá na calha da casa dele, subiu na escada. Quando ele está limpando a calha, a escada escorrega, ele cai de cabeça assim no chão, 3 metros e pouco de cabeça no chão, e ele então fica ali com a cabeça amassada, o olho dele está assim, estranho, tal, mas ele sobreviveu, ele está vivo.
A gente olha e fala: rapaz, você é um gato, você tem 7 vidas, varão.